E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eric Aoki, que bom ver você por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre dois episódios de Grey's Anatomy, sendo eles o 17 e o 18. Eu já tô muito ansioso pra falar sobre esse episódio, porque esses episódios começaram a introduzir pra gente os dois últimos episódios, que serão exibidos no mesmo dia, então será um especial de episódios duplo. E nesse episódio, nós finalmente vamos ter o que eu diria ser o desfecho de tudo que nós conhecemos da Meredith Grey nessa temporada. Ela ficou um tempinho afastada, mas pontas ficaram em aberto que agora devem ser respondidas nesses dois últimos episódios. Antes de começar o vídeo, já quero dar as dicas para vocês. Aqui embaixo na descrição tem o link do único streaming que já tem a 19ª temporada. Então, se você quer assistir a 19ª temporada, não precisa mais esperar, não precisa mais perder tempo. Faz o seu cadastro para ganhar 7 dias grátis e começar a assistir a 19ª temporada agora mesmo. E também deixei o link do único streaming que tem da primeira até a 18ª temporada de Grey's e também as séries derivadas como Station Anything e Private Practice. Todos os links vão estar aqui na descrição, então aproveita, corre lá, já se cadastra para começar a assistir a temporada que você precisa assistir. Vamos nessa que o vídeo já vai começar e já adianto a vocês que esse episódio aqui teve várias coisas muito legais e muito introdutórias, então vale muito a pena você entender o que aconteceu nesse episódio para que vocês entendam bem quando eu vier com o vídeo que vai ser bombástico sobre os dois últimos episódios. Tá bom? A Ted finalmente começou a repensar um pouco mais o sistema de residentes, que alguns problemas já haviam sido expostos anteriormente, o sistema inclusive já fechou, mas com esse retorno eles ainda estão nessa busca incansável para melhorar o máximo que eles conseguem. Isso é uma coisa que deveria ser abordada de fato, porque nós vimos grandes problemas nessa temporada, principalmente na Yasuda, que teve muita dificuldade, o quanto ela ganha, a quantidade de horas que ela trabalha não é muito sustentável. Então alguma coisa eles precisam equilibrar. A forma que eles tratam os residentes precisa de alguma coisa para que tudo entre nos eixos e faça mais sentido. E no episódio 17, a Ted chama vários atendentes e eles começam a conversar sobre como foi a experiência deles e o tipo de coisa que eles tiveram que fazer. Eles chegaram à conclusão que não há necessidade disso. Eles têm dinheiro, eles conseguiriam dar um dinheiro melhor, dar uma estrutura melhor para que os internos não precisem sofrer tanto. E aí eles começam a pensar em soluções para isso. Foi graças a Yasuda e principalmente a Helm, que defendeu a Yasuda quando viu que ela estava numa situação muito difícil e viu que também não era culpa dela. A Yasuda estava fazendo o que ela podia para conseguir se manter, para ter dinheiro, para pagar tudo que ela precisava pagar. Nesse episódio, a Maxine, que é a roommate da Jules, também aparece, porém dessa vez como paciente. É um caso que passou rápido, mas é importante porque a gente consegue ter essa relação da Jules com a Maxine. E infelizmente o Quan, que era o responsável pela Maxine, se descuidou e em um desses momentos a Maxine acabou se perdendo, ficando um pouco mal e inclusive ela fica muito desnorteada em certo momento desse episódio. A gente não sabe nem ao certo o que estava acontecendo com ela. Um paciente da Orto também chega nesse episódio completamente quebrado. Ele tinha mais de 120 ossos quebrados no seu corpo inteiro e o responsável por esse caso foram duas pessoas. Primeiro o Owen, que estava ali cuidando como o trauma, e claro, o Link, que era o principal nesse caso, que era da Orto. Só que o Owen levou tudo muito pro pessoal e acabou opinando demais sobre o caso, colocando o Link numa situação muito ruim, porque o Link sabia que talvez o protocolo melhor que ele podia seguir era um caminho. Só que o Owen, ele, como levou muito para pessoal esse caso, acabou influenciando o que o paciente queria fazer, colocando o Link numa situação ruim, e é muito difícil, né? Imagina que você é o chefe de um setor e outro chefe de outro setor opina na sua decisão como chefe, e aí você é obrigado a ceder, porque outra pessoa que não deveria nem se intrometer acabou opinando demais, falando. Link teve toda a razão em ficar bravo nesse episódio com Owen, porque ele tinha a melhor decisão ali, o melhor caminho para seguir, mas ele infelizmente não pôde seguir por causa de opiniões externas. Uma coisa engraçada desse paciente também é que ele deu muito em cima da Jo, que deixou o Link desconfortável, porque a gente já sabe que o Link tá apaixonadinho pela Jo. Ele ainda não conseguiu expor esses sentimentos pra ela, porque quando ele ia expor naquele episódio anterior, acho que foi o 16, aconteceu todo aquele negócio da Luna, que a Jo descobriu dos
possíveis problemas da Luna, tudo mais. Essa temporada tá cheia de pequenas coisas que não são muito profundas, mas que tem ali o seu peso durante os episódios. Eu acho que tá faltando, assim, uma coisa que ligue todos os episódios um pouco, e eu acho que o que tava fazendo esse papel era o arco da Meredith, ainda bem que ele volta agora no finalzinho. A Simone também ainda tá naquela um pouco insegurança com seu casamento, e óbvio que ela tá com essa insegurança. Ela nem gosta tanto desse noivo, ela tá com sentimentos um pouquinho mexidos por causa do Lucas, isso é inegável, e dá pra gente ver o receio em todo o decorrer do arco desse desenvolvimento. A Amélia conseguiu lidar um pouquinho melhor com o que estava acontecendo, que ela estava entrando naquele turbilhão de sentimentos e podia se perder a qualquer momento. Mas felizmente ela conseguiu segurar as pontas, ela conseguiu fazer as coisas voltarem aos eixos. Eu acho que o Richard teve um papel muito importante nisso, porque ele foi quem mais ajudou ela nesse momento para ela conseguir recuperar o seu eu e conseguir entender onde ela estava e que as coisas que aconteceram não eram necessariamente porque ela estava numa situação ruim que ela deveria deixar se levar, mas que sim, ela poderia tomar controle da sua vida e ela não iria ter mais uma recaída nas drogas, e isso foi muito bom. Ainda bem que tudo deu certo, porque pra quem já assistiu Private Practice sabe como o caso da Amélia com as drogas é muito mais pesado, às vezes, do que a gente percebe em Grey's Anatomy. O que a gente tem em Grey's Anatomy é só um reflexo do que aconteceu naquela série. Eu super recomendo pra vocês assistir Private Practice. O mesmo streaming que eu deixei aqui na descrição, que é a dica onde vocês podem assistir da primeira até a 18ª temporada de Grey's Anatomy, também tem Private Practice, e eu super recomendaria que vocês assistissem, porque essa relação, esse passado da Amélia, a relação da Addison Montgomery, é tudo muito completo dentro dessa série. É uma série que realmente vale a pena você se esforçar para assistir, então assistam, gente, assistam Private Practice, vai valer muito a pena. O Lucas, ele descobriu, de certa forma, que ele tem TDAH. Na verdade, quem percebeu isso foi o Nick. Ele percebeu sintomas de TDAH no Lucas justamente por ele também ter TDAH. Deixou o Lucas pensando, poxa, se eu soubesse do TDAH antes, talvez muitas das coisas que eu sofri eu poderia ter evitado. E essa relação dos dois acabou ficando um pouco mais forte, porque agora eles têm algo que eles se identificam e faz bastante sentido. Bom, tudo que eu falei até agora foram acontecimentos do episódio 17. Agora vamos conversar sobre o episódio 18 também. Eu preferi juntar os dois vídeos em um vídeo só, porque nessa temporada nós tivemos muitos episódios duplos. Então acaba que fica mais fácil falar de 2 em 2 episódios mesmo, faz mais sentido. E também o episódio sobre os 2 últimos episódios deve sair logo logo, então fiquem bem atentos. Uma nova era começa em Grey's Anatomy também. E quando eu digo isso, eu estou falando dos prêmios Catherine Fox, os grandes prêmios que sempre fizeram parte muito a fundo da história de Grey's Anatomy, como por exemplo, se a gente lembrar lá da relação do Harper Avery, foi muito importante na tomada de decisão da Cristina quando ela decidiu deixar o Grey's Lawn. Então essa relação premiação é muito importante, sempre que tem isso dentro de Grey's Anatomy a gente precisa ficar muito atento. Dessa vez 2 cirurgiões foram indicados ao prêmio Catherine Fox, cirurgiões do Grey's Lawn pelo menos. Primeiro o Nick com o seu xenotransplante, eu acho que é isso, aquele transplante que ele utilizou uma parte de um animal, de um porco, e fez o transplante em um humano e deu certo. E o segundo é o Winston, que junto da Meg fizeram um transplante de coração, transplante parcial de coração, que também foi um grande sucesso. Então claro, a Meg também tá concorrendo. Eu tô um pouco em dúvida se a Meg vai aparecer nesses 2 últimos episódios, a gente vai descobrir isso mais pra frente, mas eu acho que não vai aparecer não. Eu acho que vai ser só um Winston mesmo. Agora, confirmado é a Meredith e o Nick, inclusive, sabendo que a Meredith estaria presente na premiação, ele tá muito relutante em ir pra lá, porque ele não quer enfrentar a Meredith. Afinal, a última vez que eles se encontraram, o Nick abriu seu coração, falou que amava a Meredith, e a Meredith simplesmente fingiu que não estava escutando e foi embora. Claramente ela escutou. Eu não entendi ao certo o que aconteceu ali. Eu acho que era a Meredith se valorizando de alguma forma, mas a forma que ela agiu poderia ter sido um pouco mais clara, um pouco mais direta, e não deixar o Nick daquele jeito que ela deixou. Mas enfim, esses dois têm uma nova chance de se entender agora, porque o Nick vai pra Boston, que é ali, eles vão conseguir conversar tudo e talvez se entender. A gente vai voltar a falar disso quando o
episódio sair no próximo vídeo. Então, sobre a Maxine, que é a roommate, né, a colega de quarto da Jules, ela realmente não tá bem, porque ela finalmente estava saindo da UTI, indo para um quarto, quando ela caiu no banheiro e teve que passar por uma cirurgia intensa. Foi uma coisa legal da gente ver essa relação de que a Jules era médica, mas ela tinha um laço muito forte com a Maxine, então ela não podia ser médica dela naquele momento. Então eles relembraram a gente que às vezes você não pode ser médico de alguém que você está muito próximo do caso. E fez sentido, fez bastante sentido. A Helmy tá voltando pro Grey Sloan, gente, demorou isso. Eu queria que tivesse acontecido antes, mas antes tarde do que nunca, demorou a temporada inteira, mas ela tá voltando pro Grey Sloan depois de trabalhar no bar do Joey a temporada inteira. O Richard chegou com uma proposta pra ela, mas ela fez várias exigências e depois do Schmidt chegar no Richard e falar assim: pelo amor de Deus, eu tô sobrecarregado, preciso de mais alguém aqui como residente sênior. Por favor, aceita o que seja que a Helmy pediu. A Helmy pediu acho que tipo 2 meses de férias, pediu um aumento, ela pediu um monte de coisa e conseguiu graças à necessidade, e ela se sentiu finalmente valorizada pelo seu trabalho, e ela inclusive vai ser co-chefe de residência junto com o Schmidt. Foi uma das condições que ela colocou, porque é onde ela acha que ela merece estar. E falando em Helmy, a Yasuda teve coragem de chamar a Helmy para ser o seu par no casamento da Simone. Isso óbvio que soa como um pedido para um date. E como elas vão sair antes da Helmy de fato começar a trabalhar no Grey Sloan, seria de certa forma um relacionamento que começou antes da Helmy trabalhar lá. Não pode ser que dê super certo esse relacionamento entre as duas. Elas finalmente avançaram um pouco nesse relacionamento das duas. Eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer, porque eu acho que elas combinam muito. Eu acho que a Helmy merecia muito um par romântico, porque ela ficou temporadas e temporadas apaixonada pela Meredith, sabendo que não tinha chance de nada acontecer. Ela basicamente tinha como papel ficar enchendo o ego da Meredith, agora ela tem um relacionamento pra chamar de seu. E por fim, esse episódio teve a sua parcela de drama, sim, porque a Simone ganhou muito destaque já nesse negócio do relacionamento dela, que ela tá indo casar, mas ela não tá tão certa disso, e o Lucas também, que gosta da Simone, não quer que ela case. Ele podia ter deixado ela casar em paz e seguir a vida, mas isso é Grey's Anatomy, meus amigos, isso aqui é Grey's Anatomy, as coisas não são desse jeito, as pessoas não deixam pra lá. O que ele fez? Chegou ali nas vésperas do casamento pra Simone e falou assim: não casa com ele. Fica comigo. Bem no estilo Jackson e April, eles estão nesse será que vai, será que não vai? E a gente vai descobrir se vai ou não vai agora nos 2 últimos episódios, mas foi bem dramático. E Jackson fazendo escola, vocês viram, gente? E bom, isso foi o que aconteceu nesses 2 últimos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. E pelo amor de Deus, voltem aqui pra gente falar dos 2 últimos episódios, que vai ser só tiro, porrada e bomba, vai ter muito acontecimento. Tô muito ansioso pra conversar com vocês sobre esses 2 episódios. Não esquece que os links de como assistir os episódios que vocês precisarem, tanto da 19ª temporada ou das 18 primeiras temporadas, estão aqui na descrição. É só você vir aqui embaixo, apertar ali no textinho da descrição, ver o que você quer assistir, faz o seu cadastro para assistir, começa a assistir agora mesmo, porque vocês precisam colocar Grey's em dia. Não vai depender só de mim contar para vocês o que tá acontecendo, né? Muito obrigado, então, por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.